Muitas pessoas falam o luto deve ser vivido em paz. Mas eu venho me perguntando, que paz é essa? Quem criou essa regra? O que é paz para cada pessoa? Porque para alguns paz talvez seja silêncio. Para outros, paz talvez seja se afastar. Para outros, paz talvez seja não postar nada, não falar nada, desaparecer por alguns dias ou até meses. Mas para mim, paz também pode ser presença. Paz pode ser estar perto da minha avó. Paz pode ser olhar os sinais, cuidar, monitorar, acompanhar, perceber se ela está bem ou não. Paz é não abandonar alguém sozinho com a própria dor e depois correr atrás quando algo acontece. Paz, para mim, é cuidar com amor, é responsabilidade, presença com respeito. E quando dizem que existe exposição, eu também me pergunto, que exposição é essa? Nossa história já vem sendo contada há 5 anos. Meus avós sempre souberam disso, eles falaram isso em vídeos, falaram para seguidores, falaram para a autoridade. Nós sempre buscamos respeitar aquilo que precisava ser respeitado, com clareza, responsabilidade e com dignidade. Nós não somos mais pessoas desconhecidas vivendo uma vida escondida. Nós nos tornamos pessoas conhecidas porque uma história foi construída. E quando uma história é verdadeira, interromper essa história no meio da dor não necessariamente é respeito. Às vezes, continuar contando essa história também é uma forma de honrar. E eu quero deixar uma coisa muito clara. Não é porque a gente aparece, fala, sorri ou tenta seguir de pé que o nosso coração não está partido. Aqui dentro existe um buraco, um vazio aberto no tempo. Um vazio que carrega o passado, o presente e o futuro. No passado está meu avô, no presente está essa dor. E no futuro, sem sombra de dúvidas, haverá muitos dias em que nós vamos lembrar de tudo isso que estamos vivendo agora. Mas quem constrói uma história não precisa se destruir para provar que está sofrendo. O luto não tem prazo de 7 dias. O amor não acaba em uma semana. A saudade não obedece calendário. A dor não segue regra de comentário de internet. Minha avó, mesmo, em um vídeo, me deu uma resposta que vou levar para a vida. Eu perguntei para ela como eu deveria ficar quando ela partisse e ela respondeu, feliz, agradecendo, contente, sempre pensando em Deus. E aquilo me tocou profundamente, porque eu senti que talvez seja exatamente assim que o vô gostaria que a gente continuasse agradecendo a Deus, lembrando que existem muito mais memórias boas para honrar do que apenas uma dor no final para carregar. A gente tem costume de pegar uma coisa ruim que aconteceu na nossa vida e colocar no topo de tudo, mas às vezes esquecemos que agradecer pelas bênçãos simples do dia a dia que Deus nos deu é muito mais importante. Hoje eu acordei, inspirei, eu pude enxergar, eu pude fazer coisas básicas que muita gente não consegue fazer. Hoje eu conversei com Deus, eu me senti vivo, presente. Hoje, neste dia, foi o dia mais importante da minha vida. Isso mesmo, hoje. Amanhã é uma incerteza. Ontem é memória, mas hoje é presença. Hoje é o chão onde Deus me permite caminhar. E talvez para sentir Deus, a gente precise começar pelo mais simples. Respirar profundamente, soltar lentamente. Perceber que a vida ainda está passando por dentro da gente. Perceber que até a respiração é uma bênção. O luto é como uma casa que perdeu uma luz muito importante. A casa nunca mais fica igual. Aquele canto fica diferente, aquele silêncio pesa, aquela cadeira lembra alguém, mas isso não significa que a gente precisa apagar todas as outras luzes da casa. Às vezes, honrar quem partiu é manter a casa acesa. É continuar cuidando, continuar amando, continuar servindo, continuar cantando a história. E quando eu olho para a ancestralidade, isso fica ainda mais forte. Para eu estar aqui, existe uma multidão antes de mim. Eu tenho meu pai, minha mãe, depois do meu pai e da minha mãe eu tenho 4 avós, depois eu tenho 8 bisavós, considerando eu como uma primeira geração, até a minha 16ª geração, isso mesmo, são 16.384 pessoas. Se a gente somar as 2 gerações, são 32.766 pessoas que vieram antes para que eu pudesse estar aqui hoje, isso mesmo, hoje. Então quando eu falo do vovô Anésio, eu não estou falando apenas de um avô. Eu estou falando de um ancestral, de alguém que passou por esta vida, deixou valor, deixou memória, deixou exemplo e deixou uma marca no coração de muita gente. Podem criticar o Caio, podem não gostar do Caio, podem falar o que quiserem do Caio, mas perguntem para as pessoas de bem sobre o vovô Anésio, o que esse vovô significou para cada um, aqueles que o amam de verdade. Porque o legado dele não depende da opinião de quem não viveu a nossa história. E eu também aprendi algo importante. O reconhecimento pode alimentar muito o nosso ego. E quando o ego cresce demais, tudo se desorganiza. Por isso a base precisa ser Deus. A base precisa ser Jesus Cristo guiando os nossos passos. A base precisa ser o coração entregue, a humildade, o serviço e o amor. Nós não estamos aqui para representar um luto para agradar os outros. Nós estamos aqui para viver a verdade da nossa família. Com dor? Sim. Saudade? Muita. Coração partido? Demais, mas também com muita gratidão, muita presença, muito cuidado e muito amor. Porque viver o luto em paz, para mim, não é desaparecer. É continuar amando sem trair a memória de quem partiu. É
cuidar de quem ficou, é agradecer pelo que se foi vivido, é respirar hoje, sentir a sua presença neste mundo. É olhar para Deus e dizer: Senhor, está doendo, mas eu continuo aqui. Me guia, me sustenta, me ensina a transformar essa dor em amor. Se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que a vida não é feita para apagar histórias. A vida é feita para honrar histórias. E a história do vovô Anésio não acabou. Ela continua em nós. Por isso, eu te pergunto, o que você vem fazendo para honrar os seus ancestrais? Não perca tempo. Esta é a sua maior oportunidade nessa vida. Que Deus te abençoe.